uma outra contextualização, né? Quais são os fatores genéticos para a pessoa ser mais propensa a ter câncer de pele, usando ou não usando o filtro solar? Existe alguma predisposição? Por exemplo, o básico são aquelas pessoas albinas, né? Onde elas não usem a tal da melanina e não tem esse escudo natural de cor na pele. Então, essas pessoas, sim, vão ser mais propensas. Mas será que existe alguma maior probabilidade para algumas pessoas terem mais genes, mais alelos, né? Que você acha? Então, assim, a gente precisa dividir a população em mais ou menos 5 a 10% de todos os casos de câncer vão ser hereditários. Então, às vezes, quando eu tenho um histórico familiar mais forte, eu tenho um componente genético mais importante, e aí eu vou ter genes de alto risco para câncer de pele, por exemplo, né? Então, quando a gente fala dos cânceres de pele, a gente precisa lembrar que tem alguns tipos diferentes. Então, câncer de pele não melanoma, que são as lesões mais comuns. Então, o carcinoma base celular e o espino celular. E a gente tem o câncer de pele melanoma, que, em geral, são tumores mais agressivos. Tá. Óbvio, o tom de pele, ela tem uma relação com isso mais associado à exposição solar contínua, e aí a gente vai ter um risco maior, né, de desenvolver câncer, e aí eu acho fantástico você trazer esse caso dos albinos. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem algumas comunidades com muita consanguinidade, ou seja, casamento entre esses familiares, que tem incidência maior de albinismo. Menciono isso em aula. Exato, a gente tem, inclusive, eu estou participando de um projeto de pesquisa com albinos e exatamente mostrando que nessa comunidade a gente tem uma exposição solar maior do que os próprios pares, né, dentro do mesmo município. Ótimo. E aí, provavelmente, o fato da melanina ser muito menor, do fototipo, né, de pele, né, ser uma pele muito clara, a gente tem um risco maior. E óbvio que a gente precisa lembrar que se eles vivessem, tipo, sempre com protetor solar, esse risco vai diminuindo, né? Esse é um ponto importante. Mas existem pacientes que, individualmente, pelo seu histórico familiar e pessoal, né, pela sua carga genética, carregam alterações e genes de alto risco e vão ter, por si só, riscos, às vezes, na dezena ou centena de vezes, ou milhares de vezes maior do que da população em geral. Eu gosto de trazer o exemplo do xeroderma pigmentoso, então, que é uma alteração lá no material genético que aumenta o risco de câncer de pele em mais de 1000 vezes. Então, são pacientes que vão ter múltiplos tumores de pele ao longo da vida, porque tem uma alteração lá no reparo, na organização do material genético, né? E quando a gente fala de tumores, pensando principalmente em melanoma, a gente vai ter algumas síndromes de risco aumentado para câncer. Então, eu tenho algumas famílias que eu acompanho que têm um risco maior para desenvolver melanoma. Isso a gente precisa ficar bem atento. Primeiro porque o nosso país é continental e a gente tem regiões que têm uma incidência muito grande, né, de raios solares. Então, às vezes eu tenho muito, e eu acho que vocês também já ouviram muito no dia a dia, assim, eu passo protetor solar quando eu vou para a piscina ou quando eu vou na praia. Sim. Mas, na verdade, até 70% da exposição solar, ela acontece ao longo dos dias. A gente não vai na praia, a gente vai caminhar, vai pagar uma conta e sair do carro, ou tá no nosso dia a dia. Né? Então, essa importância, né, da gente comentar dessa exposição cumulativa, e eu gosto de trazer isso. Às vezes o paciente me diz assim, mas doutora, eu tô com 50 anos e eu passo protetor solar todos os dias. E aí a gente precisa ver o nosso recordatório. Como era quando você tinha 20 anos? Eu tenho um caso pessoal aqui na minha família recente, uma pessoa teve um câncer, um CBC, um vaso celular. E ela é super cuidadosa hoje em dia, mas quando tinha 20 anos, usava Coca-Cola com urucum, com óleo, para se bronzear, né, sem proteção. Então, a gente vai acumulando esse dano do material genético, essa exposição solar. Então, preciso ficar muito atento. Quando os pacientes falam, mas eu não gosto de usar protetor solar, eu sempre gosto de trazer que a gente mudou muito, a gente tem variedades de tipos. Então, não só protetores químicos, a gente tem protetores físicos também, né, que tem
principalmente para gestantes ou para outros tipos de pacientes que não se adaptam muito bem, a gente tem outras formas. Mostra o parte do stick, que é o bastão. Não, tem muita coisa. Maquiagem. Mas como que molecularmente acontece esse acúmulo de danos? O que acontece? A gente é exposto a vários tipos de eventos, né, que podem ocasionar mutações. No caso específico do sol e da exposição solar, os raios UV, eles agem quebrando as moléculas de DNA. Tá. Quando eu tenho um maquinário, e aí o nosso fator genético inicial, que funciona bem, eu consigo reparar esses danos de DNA. E essa é a dificuldade do paciente, por exemplo, que tem xeroderma pigmentoso, que tem alguma outra síndrome de alto risco. Eles não conseguem, eles não têm esse maquinário funcionando totalmente, e então eles não conseguem, de forma efetiva, fazer os reparos do DNA. E aí, com isso, acaba tendo um acúmulo de mutações, e isso leva ao desenvolvimento descoordenado, e aí o câncer. Mas e no caso por exemplo, se eu tivesse passado Coca-Cola, urucum, o que fosse, há 40 anos atrás, as minhas células já não teriam se renovado? A maior parte delas, sim. Esse risco vai sendo acumulado, e às vezes alguma das células proliferou e continuou com essa alteração. Só que, veja, quando a gente está falando de ambiente celular, eu preciso ter esse descontrole. E, às vezes, eu tenho um primeiro, que a gente chama de teoria dos dois eventos. O primeiro evento é esse dano direto do material genético pelo sol, pela radiação. E o segundo evento vai acontecer esporadicamente também, uma loteria ao acaso. E aí, quando eu tenho esse somatório de primeiro evento, que foi esse dano, posso fazer um segundo evento ao acaso, e aí sim ter esse descontrole a nível celular. Tá. E qual que é o nome desse gene que você falou que tem ligação com câncer de pâncreas e câncer de pele? É o CDKN2A. Pessoas que têm histórico familiar são recomendadas a fazer... Principalmente quando foge da curva de esperado. Então, assim, paciente que não tem uma história de uma exposição muito grande solar em nenhuma época da vida, que tem um câncer de pele muito mais jovem do que a média da população, que tem outros tumores associados, a gente precisa acender esse alerta, tanto de prevenção, né, de redução daqui para frente dos danos, e aí também encaminhar para uma avaliação genética. E esse teste genético, ele é específico para alguma região ou mapeia tudo? Em geral, a gente vai olhar o fenótipo da família, ou seja, quais os tipos de câncer são mais comuns nessa família, e vai definir o que a gente chama de painel de genes. Então, eu vou definir os principais genes associados ao caso do paciente, para orientar. Inclusive, em algumas situações, eu gosto de trazer isso. O teste genético, ele já vem sendo cada vez mais acessível financeiramente falando. Com certeza. Muitas vezes é coberto pelo sistema suplementar, pela saúde suplementar, planos de saúde. No SUS, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer esse pedido de teste genético, mas cada vez mais vem barateando, em algumas situações é possível judicializar. Mas essa orientação, ela é muito importante também. E aí eu queria trazer alguns alertas do que é que a gente... Porque às vezes a gente tem uma manchinha e fica pensando, mas será que parece que tem alguma coisa alterada, né? Então, a gente tem o que a gente chama de ABCD do câncer de pele. E aí olhando, né, para essa lesão, o que a gente vai pensar? Se tem uma lesão que tem alguma assimetria, então... Pensando em lesões mais assimétricas, eu tenho um componente maior de malignidade. Como é o padrão das bordas? O B é de bordas. Então, o padrão também assimétrico de bordas pode ter uma associação maior. Com cor também, se eu tenho uma lesão que tem mais de uma cor, pode também estar mais associado. Um diâmetro maior e uma evolução progressiva. Tá? Então, pacientes que têm esse alto risco, ou que estão numa família com alto risco, ou que tem muitas manchas pelo corpo, o ideal é que eles façam uma avaliação dermatológica anual.
Tá. Com dermatoscopia, que é um aparelho que vai amplificar o tamanho e olhar as características e as bordas. Sim. Lesões que sangram e que não param de sangrar, ou que descamam mais facilmente, a gente precisa observar também. Sim. Principalmente em regiões fotoexpostas, e aí para os homens, a carequinha, a orelha, nariz, pescoço, são regiões importantes. O que é importante, que você mencionou várias vezes, acho que para nós, Luiz, é importante a gente mencionar, é essa pequena parcela da população que tem esse risco aumentado, e a grande parcela da população, então, está suscetível somente aos fatores ambientais, e que é uma soma de genética mais ambiente, mas para essa pequena população que tem esse risco aumentado, aí a genética é predominante. Agora, para o resto da população, que não se sabe, né, porque é uma incógnita do gene que você carrega, por que não passar filtro solar? Pois é. É uma das medidas com maior eficácia, comprovada. Não tem um risco maior. Então, as substâncias são liberadas pelas agências importantes, já bem validadas, FDA, Anvisa. Então, como é um produto na área da saúde, eles precisam submeter a validação. Exato. Né? Aí, Ana, olha o contrassenso. Enquanto que você tem um produto submetido à validação, com testes, já há anos no mercado, claro, podem ter alterações, a fábrica pode ter um erro pontual, como que aconteceu na Austrália, né, do produto dizer que tinha filtro 20, mas tinha filtro 5 ou 10. Você tem isso, né, uma coisa documentada, e por lado você tem outro que é não passar filtro solar ou passar óleo de coco, que o óleo de coco não foi feito para passar na pele, não foi feito para proteger, e as pessoas vão para esse lado, não é uma contradição? Com certeza. E a gente precisa lembrar que, além de óleo de coco, manteiga de karité, todas essas, não prevenirem, não substituírem protetor solar, elas podem ainda aumentar o risco de queimaduras e danos solares específicos. Então, isso a gente pode procurar protetores solares que sejam mais que a gente chama de clean labels. Então, assim, que tenham menos substâncias, que sejam produzidos de forma mais respeitosa com o meio ambiente ou com as investigações, né, com os animais. Mas, assim, a gente tem várias opções no mercado. Então, escolha, junto com o seu dermatologista, qual a que se adequa melhor, né, ao seu dia a dia. E aí, outras formas também de proteção solar, que são importantes, que a gente tem que trazer, são proteções físicas. Então, chapéu UV, roupa UV de piscina. Hoje em dia, a gente tem ótimos tecidos, né, que já incorporam isso. Antes isso era muito difícil, era lá na Austrália, porque a incidência solar era muito... E hoje em dia a gente já tem aqui como uma realidade, roupa, principalmente infantil, né?